quando a gente fala em pronúncia, a gente sabe que em inglês, vamos dizer assim, que seja difícil a gente saber como as palavras vão ser pronunciadas. Sim, isso é verdade. Isso não adianta a gente discutir, porque é assim. A gente tem que entender que o inglês vai ser sempre essa questão de que a gente tem que ouvir a palavra para saber como é que a gente vai pronunciar. Mas tem certas coisas que são mais regrinhas e que a gente pode treinar um pouco mais, praticar um pouquinho mais, para que a gente diminua um pouco esse sotaque forte que a gente tem. Então, tem alguns detalhezinhos que se a gente consegue mudar, a gente já não fica com aquela pronúncia que é forte de alguém que não é americano, no caso. E aqui eu estou falando americano por quê? Porque a gente está pensando em regras de pronúncia do inglês americano. Por quê? Porque vai mudar de um país para o outro. Então, existem pronúncias que vão mudar e está tudo bem, é assim mesmo. Mas alguns detalhes que a gente precisa, e que esses aqui eu escolhi porque são muito comuns do brasileiro confundir. Como, por exemplo, a letra final. Vocês lembram que eu comento muito isso na aula. E final não pronuncia. E final não pronuncia. Sempre, lembre que sempre existem exceções. Vai ter algumas palavras que sim, a gente vai pronunciar. Mas dá para a gente pensar assim que de repente 90% do E final não vai ser pronunciado. E isso significa que a gente tem uma sílaba a menos. Então, vamos começar aqui com a palavra some. Some. Então, o que acontece? A gente tem a impressão de que são duas sílabas, porque nós temos um E ali. E aí a gente vai falar alguma coisa no some, não tem, não pode. Então, é só some. Some. E essa tradicional, né? Police. Como é que a gente vai falar isso? Pense em algo como police. A mesma coisa aqui, ó. Office. Office. São duas sílabas só. It's not office. 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 Practice. 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 White. 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 É uma sílaba. It's not white. 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 Five. Five. Eu paro no V, ó. Five. Five. Nine. Nine. E aqui a gente vai falar, é um outro detalhe que a gente vai falar depois também, que é a diferença do N e do M. Então, lembra que nasalização é no português. Em inglês a gente não nasaliza. Então, o N é nine, 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 nine. Eu tenho que colocar a língua na posição certa. Nine. Então, vamos de novo. Some, police, office, practice, white, five, nine. E agora a gente vai ver uma coisa que chama-se Magic E, que tem a ver com E. A gente chama de Magic E, o E mágico, porque olha a diferença da pronúncia aqui, ó. Hat, hate. Lembra, ó, E final não pronuncia, tá? Então, a mesma coisa, esses Es aqui todos a gente não vai falar, não vai pronunciar. Ele funciona como se fosse uma marca de fonética. O que ele quer dizer para a gente? Que a vogal
que eu tenho antes dele, ela é longa, tá? Então, veja que aqui o A, aqui é hat, aqui é hate. Então, vocês viram como que o A mudou de som? Hat, hate, hate. Então, ele é longo, tá? Normalmente, no alfabeto, quando a gente aprende o alfabeto, o som da letra, da vogal no alfabeto, ela é longa. Então, eu tenho assim, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, depois eu tenho O e o U, tá? Então, as vogais longas, elas têm o mesmo som que a gente aprendeu lá no alfabeto, tá? E a gente vai pronunciar ela com o som do alfabeto quando eu tenho um E depois. Então, ó, hat, hate, mad, made, met, mate. E aqui eu trouxe um exemplo. Mate. Em inglês, a gente, como é uma palavra que não tem em inglês, a gente usa ela do nosso jeito, mate. Mas por que ela tem 2 T's? Porque se eu escrevesse mate como nós escrevemos aqui, a pronúncia ficaria mate. Então, sabe que várias vezes a gente encontra 2 letras duplas. Por que muitas vezes a gente tem essas letras duplas? Que é para que o E não modifique o som da letra. Tem algumas gramáticas que eu acho que talvez todos vocês já tenham visto, que quando isso aqui, essa letra do MED aqui, ela funciona normalmente para, vocês vão perceber aqui, com palavras de uma sílaba e algumas exceções para 2, mas normalmente é uma sílaba só, tá? Lembram que quando eu quero dizer que uma coisa é maior, numa palavra, num adjetivo curto, eu tenho que acrescentar o ER no final, lembram? Então, ó, big é grande, maior é bigger. Mas a gente tem uma regra que diz assim: se você tiver consoante, vogal, consoante, eu tenho que dobrar a última consoante. Por que eu vou ter que dobrar essa última consoante antes de colocar o ER? Porque se eu não dobrar ela, eu vou mudar a palavra. Então, ao invés de pronunciar bigger, eu iria pronunciar bigger. Por que eu iria pronunciar bigger? Porque eu tenho um E que vai modificar o som da vogal anterior, tá? Então, é por isso que a gente tem essa regrinha de que quando eu tenho consoante, vogal, consoante, eu preciso dobrar a consoante antes de colocar o E depois. Isso acontece também para passado, né? Então, a palavra stop, parar, passado, stop it. 2 P's. Por quê? Porque se eu não tiver esse P aqui, eu vou falar stop it. Porque vai ficar o O longo, vai ficar stop it. E não é stop it, é stop it. Então, dobra a consoante. Tá, muito bem. Então, vamos de novo aqui. Pet, Pete, her, here, sit, sight, bit, bite, diner, dinner, hope, aqui tá inverso, né? Hope, não, desculpa, hop, hope, not, note, hug, huge, cut,
cute. Final consonant. No português, poucas palavras terminam em consoante. A gente normalmente vai ter uma vogal final, que é para fechar a sílaba, tá? E quando não tem, no português a gente coloca, né? E aí a gente vai falar um hot dog, né? Um Facebook, um book, um piquenique. Então a gente vai colocando esse izinho no final, que em inglês não tem. Então a gente tem que acostumar a terminar a frase. Se ela termina com uma consoante, a gente tem que terminar ela com a consoante. Muitas vezes não faz som, mas a gente posiciona a boca, a língua, no lugar certo. Então, hot dog, hot dog. Então, o G, eu não preciso falar gui, hot dog, 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 não dog, dog, hot dog. Esse E do face vai entrar nessa mesma regrinha aqui, ó. Face tem uma sílaba só. Então, é Facebook. Facebook. E agora, quando vocês estiverem falando aqui com os amigos no Brasil, vocês vão falar assim, me segue no Facebook? Pode. Então, no Brasil, a gente faz o quê? A gente abrasileirou a palavra. Então, quando vocês estão falando em português, vocês falarem assim, vamos comer um hot dog? Não tem problema nenhum. Vocês me segue no Facebook? Não tem problema nenhum, tá? Pode falar porque é o que a gente fala, né? E tá tudo bem. Agora, vocês vão ter que cuidar o seguinte, então, estou falando em português, vou falar Facebook. Estou falando em inglês, eu vou falar Facebook. Facebook. Like Instagram, né? Então, quando a gente está falando a língua, a gente tem que fazer essas internet. Eu não vou falar internet. Ah, minha internet. Eu falo, a minha internet não está funcionando. Agora, se eu vou falar inglês, eu vou dizer, my internet is not good. Então, a gente tem que fazer essas mudanças. Então, bread, picnic, picnic, 2 sílabas. Picnic, look, looky, look, look. 10, e aqui é o problema do N, né? Não nasaliza. 7, 7, 7. What? E aqui eu coloquei 2 opções para a gente lembrar que algumas palavras sim vão ter esse I no final. Quando, por exemplo, eu tenho IE, quando a palavra termina em IE, com 2 Es no final, e algumas vezes quando eu tenho Y. Aí sim eu vou ter um I no final. Então, ó, sweet, sweetie, sweet, sweetie, cough, cough, coffee, arm, army, mom, mommy, sun, sunny, noise, uma sílaba só. Noise, noisy, noisy. E aqui a pronúncia do EY, tá? Quando a gente tem EY, a gente tende a pôr um E que não fala. Então, money, não tem esse nei, honey, não tem o E não pronuncia. Então, eu vou pronunciar o quê? I. Então, é
Key. Money. Honey. Mickey. Disney. Ok? Turkey. 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 O problema do S é o problema que a gente põe um is na frente do S. Então, a gente fala o quê? Sprite. Em português, né? Sprite. Não é Sprite. O S a gente sopra. Sprite. Sprite. Então, acostuma soprar. Sprite. Sprite. E claro que o E final, Sprite, Sprite, Street, 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 sopra. Speak, não é speak, ó, ficam duas sílabas, ó, speak. Sprite, Street, Speak, Strike, Sport, Scout. Scout. Muito bem. O som do L agora é um problema. No português, o L tem som normalmente de U. A gente fala Brasil, Brasil. Terminamos com U, Brasil. Em inglês, o L é L. E quando ele está no final, a gente chama de dark L. Ele tem até um nome, é um L escuro, é um dark L. Porque ele tem que pronunciar lá, ó, Brasil, Brasil, Brasil. Apple, Apple, Apple. Mel, Mel. Hotel, Hotel. Metal, Metal. Aí eu coloquei essa porque essa é o karma, né? Joe, 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 Joe. Esse E não fala. Joe, o W tem som de U. Joe, Joe. E aí depois a gente tem jewelry. 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 Will. Pode ser o nome, a abreviação de William, ou pode ser o futuro, né? I will visit you. Tall, então não é tall, 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 tell, tell, doll, doll, bowl, bowl, bill, bill. M final, som fechado. Mom, mom, room, room. Some, esse E não pronuncia. Something, something. Ham, gram, arm, mom. Grim é uma coisa sombria, escura, assustadora, assim, grim. Veja que aqui eu tenho grim, green. Então, lembra que eu falei a importância do M e do N no final? Porque eu tenho essas duas palavras, o som é o mesmo. Grim, green, grim, green. Tem boca fechada.